Estou recebendo a visita aqui do Superintendente de Produção de Informação e do Conhecimento da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento, o Tiago Ávila, e também da Diretora de Estudos e Pesquisas da CEPLAND da Secretaria, a Natália Levino. Bom dia, Tiago, tudo bom? Bom dia, alagoanos, bom dia, Maceió, bom dia, ouvintes da Difusora. É um grande prazer voltar aqui a essa rádio para falar um pouco da economia, falar um pouco do desempenho econômico do Estado no primeiro semestre de 2011, onde temos algumas informações aqui interessantes para estar conversando com os alagoanos na manhã de hoje. Com certeza. E você, Natália, como é que vai? Tudo bom? Bom dia. Bom dia, pessoal. Estamos aqui também trazendo novas informações sobre a conjuntura do Estado de Alagoas. Estava conversando com você que a população em si, ela às vezes não leva em consideração a importância de certas secretarias, né? Para a população, qual é a importante? É segurança, educação e a saúde. Só se fala nas três. Mas a importância que tenha uma secretaria de planejamento e de desenvolvimento, então é uma coisa que se projeta, sempre estudando para projetar o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 anos, né? Então, passa aí para a gente a importância, o que é que a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento tem no Estado de Alagoas, para o Estado? Então, a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento de Alagoas, ela permite impulsionar o planejamento estratégico e traçar diretrizes tanto na área social quanto na área de economia, entendeu? Então, a conjuntura também traz esses esforços para a gente, oferecendo um panorama da situação atual. Então, ela permite que o Estado, de uma forma geral, conheça todos os aspectos econômicos que possam implementar e subsidiar as políticas que vão ser implementadas a níveis governamentais. Isso em busca de novas empresas, oferecendo um estudo, olha, nós temos espaço, né? Olha, tem informação que tem uma empresa que está querendo se instalar no Nordeste, então vamos conversar com os gerentes, os proprietários dessa empresa, para que ela venha para cá. Isso também faz parte da função da Secretaria. Exatamente, alagoanos. Eu resumo o papel da Secretaria de Planejamento. No momento presente, ele tem um papel de coordenação, apoiar a coordenação, subsidiar o governador na tomada de decisão. Ela também tem outro papel muito importante, que é a Secretaria que tem, digamos assim, a obrigação de olhar o futuro. Para onde vai a economia do Estado, para onde é que vai o lado social. Ela tem um papel de articular as demais secretarias para formulação e execução de políticas públicas e também, como você bem falou, captar investimentos, viabilizar condições para que novos investimentos venham para o Estado, para que a economia se desenvolva e consequentemente, gerando benefícios para a sociedade como um todo. Estudar, inclusive, olha, está tendo desempenho melhor no Estado nesse setor, vamos supor, no setor industrial, então temos que capacitar, né, pessoas para este ramo também. Isso é função da Secretaria. Não capacitar, mas dizer, olha, temos que capacitar, né? Isso faz parte também da Secretaria. A gente consegue também trazer informações a nível industrial, não só para a população alagoana, informando como está a economia, mas trazer informações para o setor industrial em si, o setor de serviços e o setor de turismo também. Ele mostra um panorama de como é que está sendo a economia, o que é que precisa ser ampliado, quais são os setores que devem ter o maior nível de investimento e aumentando a capacitação. Então, ele também fornece essas informações para o empresário. Então, a gente consegue também trazer essas informações e tentar melhorar as políticas que vão ser adotadas também, tanto em termos micros quanto em termos macros também. E também vocês observam e fornecem passa esses dados com, vamos supor, eu sou um empresário, quero investir no Estado num determinado ramo, e aí você vai chegar para mim e dizer, olha, nas nossas pesquisas aqui esse setor está parado, não tem uma perspectiva de abertura, né? Isso. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para comunicar aos alagoanos que dentro da Secretaria de Planejamento, em especial a partir de 2007, foi criada uma superintendência, que é a nossa superintendência, que ela tem a responsabilidade de produzir e organizar informações de dados sobre o Estado. Ou seja, hoje nós temos lá um grande conjunto de dados sobre as características econômicas do Estado para responder a perguntas como você falou, qual o setor que está mais dinâmico, qual o setor que não está, qual o setor que precisa ser impulsionado. Nós também temos um grande portal de informações na internet, a gente vai poder falar no decorrer da entrevista. E assim, esse é o nosso papel enquanto superintendência. Nossa sigla chama-se SINC. E a SINC ela tem esse papel exatamente de organizar os dados existentes, dados que estão disponíveis em bases federais, como o do IBGE, tão conhecido, o Denatran, que tem os dados de trânsito, e também dados estaduais, e colocar de uma forma que a sociedade possa compreender sem muita dificuldade, tanto para subsidiar o cidadão em geral, o empresário que quer investir, aquele empresário que já está aqui e quer expandir o seu negócio, o setor agropecuário, o setor de serviços, dentre outros.
E vocês estão aí com a pesquisa, né, realizada no ano de 2011, um levantamento, um censo, né, foi um censo que foi realizado, que vocês têm, com relação a um crescimento de cada área? Bem, na verdade, esse dado que saiu na imprensa, na verdade, traz de uma publicação. É a publicação Conjuntura Econômica do Estado de Alagoas. É uma publicação que passou a ser semestral a partir dessa edição que saiu agora. Essa edição que foi ao ar nos últimos 15 dias, ela retrata a situação da economia do Estado no primeiro semestre de 2011. Já está em processo de elaboração a outra edição desta publicação, que vai retratar o cenário econômico no segundo semestre de 2011, e até o final do ano devemos também ter uma outra edição que vai retratar a situação da economia no primeiro semestre deste ano. 2012. Exatamente. É uma publicação que ela analisa os 3 principais setores da economia: agropecuária, indústria e serviços, e ainda dá uma ênfase em algumas dimensões interessantes, como o caso da balança comercial, o turismo, o lado de finanças públicas. É uma publicação, na verdade, que ela é semestral. Vocês englobam tudo, né? O setor primário, secundário e terciário, né? Então, nesse estudo que vocês realizaram, quem mais se destacou, então, em 2011, nesse primeiro semestre, nessa área? Só vale ressaltar que a gente faz uma comparação de 2011, o primeiro semestre, com o mesmo semestre. O ano anterior. Exatamente, com o ano anterior, 2010, no caso. Então, a gente observou que teve alguns crescimentos, né, relativos e consideráveis, principalmente nos setores de agropecuária, indústria e turismo e comércio e serviços. Foram os setores que mais movimentaram a economia alagoana nesse período. A cana-de-açúcar despontou ainda? Houve um crescimento? Isso, exatamente. O que a gente percebe é que houve uma taxa de crescimento grande da produção de cana, agora em especial porque o setor ele veio de uma recuperação. Acho que os alagoanos se lembram daquela grande chuva que tivemos em 2010, aquilo realmente prejudicou muito o desempenho da economia. Alagoas vinha numa taxa de crescimento muito boa. Só para vocês terem uma ideia, alagoanos, o Brasil cresceu em 2010 estimadamente 7,5%, e vimos numa taxa para superar essa meta, se a gente analisa os dados de primeiro e segundo semestre. Só que devido àquelas chuvas foi todo um impacto. Ele impactou o setor primário, né, que foi onde afetou a produção de cana, si, né? A agricultura em si, e realmente o dado de 2010 ele foi um dado menos favorecido, e houve uma recuperação em 2011. Ou seja, pelas nossas pesquisas, o setor de cana, a produção de cana-de-açúcar variou positivamente aí na casa dos 13% a 14%, o que terminou levantando também todo o setor agropecuário. Uhum. Certo. E a diversificação hoje, vocês observam também a diversificação na área agrícola, né? Arapiraca hoje, o fumo já praticamente deixou de ser plantado, existe ainda, mas não é mais aquela força que existia anteriormente, e hoje naquela região tem já vários APLs, inclusive o de hortifruti, né? Então, vocês também avaliam dessa forma, observam? Bem, a diversificação do setor agropecuário é um grande desafio de Alagoas, isso é fato. Mas felizmente já estão tendo respostas positivas nesse cenário, né? Pegando lá o caso da capital do Agreste, Arapiraca, hoje nós temos que a mandioca é a cultura mais forte naquela região. Ela ocupou, digamos assim, aquele famoso posto do fumo, né? Inclusive é uma das cidades do estado onde essa cultura, no caso, ela desponta até em relação à própria cana-de-açúcar, que é uma cultura muito forte aqui no estado. Eu também gostaria de destacar o programa dos APLs que você falou, é o maior programa de desenvolvimento local e regional do estado. Inclusive ontem tivemos uma notícia excelente para os alagoanos, onde foi renovado um novo convênio do programa dos APLs para os próximos 4 anos. Foi uma determinação do governador Teotônio Vilela Filho. Esse novo convênio ele tem um arranjo institucional bem interessante, onde ele leva a execução a coordenação imediata da execução dos APLs para as secretarias fins. Antes isso era concentrado na CEPLAN. Mas parte primeiro do planejamento, né? Exatamente. A gestação é lá no planejamento. Bem, você falou, o programa dos APLs é um programa já tem uma certa estrada, e ele foi gestado, como você falou, na CEPLAN. Ele foi gestado por vários anos, e a partir de agora houve um processo de centralização para as secretarias setoriais, onde a CEPLAN ela faz a coordenação geral e monitoramento. Isso é muito bom porque, por exemplo, o APL do hortifruti, por exemplo, que está lá na agricultura, o pessoal da agricultura realmente vai ter mais domínio técnico para tratar do assunto. Um APL que está indo muito bom, o APL do ovino caprino, por exemplo. Aí vamos pegar o caso do APL do turismo, tem 3 APLs ligados à questão do turismo, Lagoas e Maranhão do Sul,
dentre outros. O APL Tecnologia, que é um APL aqui de Maceió, hoje quem vai passar a assumir esse APL do ponto de vista de execução é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que por sinal fez um trabalho fantástico aqui de recuperação do setor. Com isso, ou seja, é um desafio diversificar em especial o setor agropecuário, mas felizmente estão tendo respostas sustentáveis que vão dar respostas imediatas e principalmente no médio e longo prazo para o futuro do nosso estado. Uhum. E contribuir de uma forma geral para o pequeno agricultor, ele trabalhando no APL, né? No esquema do APL é bem melhor para ele, né? Tem a compra garantida, assegurada pelo seu produto e tudo mais. Tirou o APL inclusive o APL do Inhame, tirou muita gente do aperto lá na região do Paraíba, né? A região ali de Viçosa e tudo mais. Bem, o outro crescimento aqui industrial foi o industrial também, né? Houve um crescimento também aqui no estado? Ele foi acompanhado justamente pelo aquele crescimento agropecuário que a gente já tinha citado. Quando a cana cresceu aproximadamente de 13% a 14%, o setor industrial também acompanhou todo esse processo de crescimento, crescendo na casa de 4%, enquanto o crescimento brasileiro foi bem abaixo do patamar alagoano. Então também representa uma boa notícia, principalmente como o nosso carro-chefe é a cana-de-açúcar. Então a gente teve todo esse processo de crescimento, né, na área do setor sucroenergético e também acompanhando o setor químico, que também, apesar da participação pequena, mas ainda também é representativo também no setor industrial. Uhum. Tirando aí as usinas como o setor industrial, houve também, caiu esse número com relação às empresas industriais fora usina de açúcar? Bem, como a Natália bem colocou, o setor sucroenergético ainda é predominante aqui no estado, mas temos agora o setor químico que está numa crescente, né? Só a gente não pode deixar de destacar, por exemplo, o caso da nossa maior indústria, né? Está agora com a nova planta em operação, para entrar em operação, na verdade, um investimento de mais de R$1 bilhão. E nós temos alguns dados aqui, que em média, de 2007 até agora, tem cerca de 60 indústrias que estão em operação ou estão para entrar em operação. É muita coisa. Eu me lembro que eu vim de Pernambuco, cheguei aqui em 91, e sempre ouvia, né, da população que Alagoas era um estado que não tinha indústria. Tipo, as indústrias vinham até Pernambuco, pulavam a ponte e continuavam depois do Rio São Francisco lá em Sergipe. Graças a Deus, faz parte do passado. E a tendência aqui, em especial quando essas plantas industriais entrarem em operação, a nossa indústria ela passe a ter uma resposta bem mais satisfatória do que tinha no passado, né? Uhum. E a perspectiva já para esse ano 2012? É uma perspectiva boa ou vai ser, olha, o crescimento foi estável, não houve um crescimento, ou houve até uma estagnação? Qual a perspectiva, então, já que você observa nesse primeiro semestre já de 2012, comparando já com esse de 2011? Bem, esse é um momento de cautela porque a economia mundial está em recessão, né? A economia mundial está em crise, em que pese o Brasil está respondendo bem dentro do possível. Eu diria que esse é um momento realmente de cautela, né? Digamos assim. A gente percebe uma tendência razoável assim na economia para 2012, mas eu procuro ser bastante cauteloso, certo? Tem muita coisa sendo feita, digamos assim, acho que nós temos boas perspectivas, mas eu prefiro me posicionar de uma forma cautelosa, em especial pelo cenário internacional, que é um cenário muito difícil, né? A gente vê países sólidos da Europa, como a Espanha, a Itália, e estão aí passando em crises absurdas, né? A Espanha mesmo está uma situação muito complicada, eu diria que um momento de cautela. Certo. Balança comercial, né? Bom para o Estado, para a nação, é quando se exporta mais do que se importa, ou seja, está gerando mais riqueza. Como é que anda a nossa balança comercial aqui de Alagoas? Tem alguma informação? Não, a nossa balança comercial teve dados positivos, né? Mas a gente ainda sabe que muito ainda precisa ser feito para a gente ainda ter uma política, né, de exportações ainda de forma mais equilibrada e comparar outros estados do Nordeste. Porém, a gente vem apresentando os dados positivos, principalmente motivados com vários crescimentos, como a gente já falou, do setor industrial, que também acarretou em dados positivos nesse sentido, na balança comercial. Então, a gente cresceu também na balança comercial, apresentando superávit em 2011, no primeiro semestre, de 595,55 milhões de dólares. Então, também é um dado que deve ser considerado e também ressaltado na política alagoana. Uhum. A ideia de mais um porto partiu da CEPLAN, aquele estudo, olha, nosso porto
não está atendendo essa demanda e é necessário mais um porto para o estado de Alagoas. O governador Teotônio Vilela está em busca, inclusive, né, viajou até Santa Catarina com o próprio secretário, o secretário Luiz Otávio, para conhecer lá um porto em Santa Catarina, para ser implantado, acho que até Cururipe, se não me engano. Isso. Essas iniciativas, em especial focadas no desenvolvimento do estado, elas sempre têm a contribuição da CEPLAND, né? A CEPLAND está sempre lá para apoiar o governador nesse tipo de medida. E realmente a gente percebe que a região sul do estado, investimentos dessa envergadura são bem-vindos, né? Ou seja, a gente percebe, se for comparar a região litoral sul com o litoral norte ele tende a ter um desenvolvimento até maior, até pela própria ligação ali no caminho para Pernambuco, né? E a tendência é mais, né? Com o Porto de Suape, a instalação da refinaria, exatamente. Tem também mais uma fábrica de automóveis para lá, né? Então isso. Pode sobrar alguma coisa para a gente aqui naquela região. Né? Nesse contexto de sobrar, entre aspas, né, tem um projeto que está aí sendo desenvolvido, é o projeto do aeroporto Costa dos Corais, né? Acho que é um aeroporto muito importante, que ele vai ficar exatamente em Maragogi, na divisa com Pernambuco. A ideia é que toda essa produção que vem ali do complexo de Suape possa, ou boa parte, né, dessa produção possa ser desaguado por esse aeroporto, né? E ele vai realmente causar uma dinâmica muito favorável na região do litoral norte, né? Para o litoral sul também é preciso esse tipo de medida, e por isso que é muito bem-vindo esse tipo de articulação liderado pelo nosso governador, da proposta de um porto lá na região de Cururipe, entendeu? Isso ainda está em processo de negociação, mas é o tipo de coisa que realmente aquela região precisa. Uhum. Turismo, né? Então, o que é que vocês avaliam aí do setor turístico? O número de hotéis está bom? Será que é preciso construir mais? Qual a avaliação? Então, nesse mesmo período que a gente analisou na revista Conjuntura, a gente observou que está tendo um crescimento de 11,11% no fluxo de passageiros que estão vindo, sendo eles do próprio Brasil, mas também a gente está captando muitos turistas internacionais. Então, também é uma forma das políticas que estão sendo implementadas no Estado também, e aí acompanhando todo o fluxo também de passageiros que a gente já vem observando no Estado do Nordeste. Então, é uma crescente e a gente espera que com as Olimpíadas e com a Copa do Mundo, esse fluxo de passageiros aumente ainda mais. Então, a gente está observando que várias coisas estão sendo implementadas e que a gente tem uma tendência de crescer no setor do turismo. Agora, a gente precisa, claro, ampliar o nosso setor, a nossa rede de hotéis, os nossos restaurantes precisam estar bem aptos e bem mais capacitados para receber esses novos turistas que a gente exigem muito mais qualidade dessas redes. E aí a gente precisa ter todo um suporte para estar oferecendo a qualidade desejada para esses passageiros. Litoral Sul ou Litoral Norte é o mais procurado hoje? Vocês também têm essa avaliação ou não? O Litoral Norte ele tende a ser mais procurado até pela própria, digamos assim, a estrutura do Litoral Norte, ela tem uma estrutura mais forte, né? O fato de ter dois grandes polos turísticos, que é Maceió e Maragogi, digamos assim, no Litoral Norte, termina movimentando toda a cadeia, né, turística do Litoral Norte. Entendeu? Essa perspectiva do aeroporto é muito bem-vinda. E agora, em especial, aqui em Maceió, né? Maceió tem, felizmente, o número de hotéis tem crescido bastante. A gente parabeniza aqui a Secretaria de Turismo por toda essa articulação que tem sido feita, né? Também a CEPLAN também tem um apoio muito importante de captar esses empreendimentos aqui que são instalados. Graças a Deus, hoje, a Alagoas já entrou na rota dos hotéis internacionais. E, inclusive, quando a gente viaja aí afora, né? A gente sempre passa no shopping, na loja de turismo, e sempre o destino Alagoas, Maceió está bem destacado. Tá em destaque, exatamente. Uhum. E não tenho que negar, viu? As praias na cidade é mais bonita que a da gente aqui. Viu? Podem andar aí à vontade que não vai achar praia bonita como as que a gente tem aqui de Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca, até a praia da Avenida, né? Que a gente não dá muito valor, mas é uma praia muito bonita em si. E isso atrai o turismo. Exatamente, eu fico à vontade de falar, até porque eu não sou alagoano, mas adotei essa terra, mas tenho muito orgulho de falar aí, Brasil afora, que nós temos as praias mais bonitas do Brasil. Tem até uma brincadeira que de vez em quando rola na internet, né, que passa lá, que nós moramos onde as pessoas gostam de tirar férias, né? Graças a Deus, nós alagoanos temos que nos orgulhar dessa beleza que Deus nos deu. Uhum. E o portal que você mencionou aí, né, que tá cheio, recheado de informações aí. Qual é o portal e o que é que traz esse portal? O portal é uma felicidade muito grande a gente falar dele aqui para os alagoanos. Esse portal chama-se Alagoas em Dados e Informações. E o nome do portal ele retrata exatamente o que esse portal significa.
Eu me arriscaria a dizer que é o maior banco de dados de informações sobre Alagoas disponível na internet. Ele está disponível, tanto pode ser acessado pelo site da CEPLAND, tem um banner lá bem grande, um banner azul, e também tem o endereço que é o Informacão, sem www, informacão.cepland.al.gov.br. Esse portal, ele foi uma determinação do governador Teotônio Vilela Filho, também da Secretaria de Planejamento, para que nós colocássemos na internet uma ferramenta que pudesse democratizar o máximo de informações sociais e econômicas sobre o Estado, né? Falando um pouco do portal, para os alagoanos que estiverem nos ouvindo e acessando, ele é um portal onde ele tem informações até customizadas para cada público, a informação voltada para o investidor, para o pesquisador acadêmico, né, que fazer pesquisas, para o tomador de decisões na área pública, por exemplo, nossos prefeitos eleitos, futuros prefeitos, já vão poder acessar o nosso portal e já ter informações atualizadíssimas de seus municípios, exatamente para que as políticas públicas municipais já nasçam com mais precisão, né? Informações para o cidadão. Temos um conjunto grande de produtos, por exemplo, nós temos um produto chamado Alagoas Geográfico, que eu recomendo que os alagoanos acessem. Nós temos um grande conjunto de mapas do estado de Alagoas, tem uma coleção de mais de 100 mapas que estão sendo publicados. Temos imagens de satélite de altíssima resolução, que isso aí, por exemplo, subsidia projetos empresariais. A primeira coisa que o empresário quer quando vem implantar uma empresa no estado é conhecer a área, como é que é aquela área, como é que está a circunvizinhança, analisa a questão de violência, a questão de proximidade de infraestrutura de transportes, né? A questão até de pode risco. encher rio, né? Exatamente, a questão de risco. Enfim, esse portal quem quiser conhecer Alagoas com detalhe, acesse lá o Alagoas em Dados e Informações, no informação, né? Sem cedilha e sem tio, informacão.cepland.al.gov.br. Esse portal ele foi lançado em março, né, 20 de março. Ele já está aí numa crescente, uma média de 1.500 a 2.000 acessos por mês. Por se tratar de um portal técnico, é um número que a gente tem comemorado bastante. Uhum. Certo, então, um trabalho aí bem feito, né? Sendo feito. Tiago, tanto o Tiago quanto a Natália, querem acrescentar mais alguma coisa à nossa conversa? Eu só queria também que o Tiago falou um pouquinho do Alagoas Geográfico também. A gente também tem um projeto também que a gente está começando e eu gostaria também de ressaltar, que é o Wiki Alagoas, que é um projeto também que é uma enciclopédia virtual, voltado principalmente aos estudantes do estado de Alagoas e que eles têm a acrescentar também, ele conhecer um pouquinho sobre o que é a economia, sobre a política, sobre a cultura do nosso estado de Alagoas. Então, eu acho que vale a pena também aos estudantes, a toda a população alagoana estar conhecendo a nossa Wiki Alagoas, que a gente fala muito da Wikipédia, mas a gente também tem a Wiki Alagoas, que ainda se apresenta tão desconhecida para o nosso público alagoano. Qual é o acesso, então? Já tem... É o wiki Alagoas, tudo junto, .al.org.br. E também pode ser acessado a partir do Alagoas em Dados e Informações, e tem um link lá chamado Wiki Alagoas. E complementando, né, o que a Natália bem pontuou, a Wiki Alagoas é uma iniciativa que nasceu da Secretaria de Planejamento em articulação com a Universidade Federal, em especial o Instituto de Ciências Sociais, e tem esse objetivo, né, ter uma enciclopédia virtual, digital, onde informações mais diversas sobre Alagoas estejam lá disponíveis. Por exemplo, o alagoano que mora lá em Delmiro Gouveia, ela pode entrar na Wiki Alagoas, se cadastrar, criar textos sobre o seu município. O alagoano, por exemplo, que mora lá na cidade de Piranhas, pode criar textos, por exemplo, lá sobre as belezas daquela cidade. O alagoano, por exemplo, que mora lá em Palmeira dos Índios, se quiser, por exemplo, contribuir lá com um texto sobre o Cristo do Goiti, ou enriquecer o texto lá de Mestre Graça, ou o alagoano lá de Passo de Camaragibe, que queira ressaltar, por exemplo, o grande Aurélio Buarque de Holanda, pode lá contribuir com o texto de Mestre Aurélio, e também falar do seu município. Enfim, a Wiki Alagoas é um produto feito pelos alagoanos, para os alagoanos, para que a gente possa conhecer o nosso rico estado com uma amplitude aí na internet, disponível para o mundo todo. Ok, então. E 2011, né, o estado se destacando mais do que o próprio Brasil no crescimento, pelo levantamento que vocês fizeram. Isso, felizmente, Alagoas segue uma tendência do próprio Nordeste, né? Ou seja, a gente percebe aqui pelos nossos dados que desde 2009 em especial, né, o Nordeste começa a crescer mais do que o Brasil, né, de forma mais destacada, né. 2010 segue essa tendência.
que a gente, Alagoas o problema da Alagoas em 2010 foi aquela questão da chuva que realmente arrefeceu um pouco a velocidade do crescimento da nossa economia, né? E isso é uma tendência. O Nordeste tem puxado o crescimento do Brasil, isso é tendência, e Alagoas está aproveitando esse bom momento e também se posicionando bem. Ok. Tiago e a Natália, muito obrigado pela participação de vocês, e qualquer coisa pode contar com a gente, hein? Ok, bom dia a todos, muito obrigado, é um prazer, até uma próxima. Bom dia para você também, Natália. Bom dia a todos e até uma próxima. Conversei então com